Olá! Eu estava aqui pensando. Eu sou invocado com os desaparecimentos das pessoas. Todos os dias, pessoas desaparecem. Seja de uma forma misteriosa ou simplesmente porque foram vítimas de criminosos. E acreditem, viver a ausência de uma pessoa amada é uma realidade dolorosa para os familiares de milhares de pessoas que desapareceram ao redor do mundo. Você sabia que só em 2018 o Brasil registrou mais de 82 mil desaparecimentos e alguns desaparecimentos não resolvidos foram tão marcantes que até hoje são lembrados quando tocamos no tema? Desculpe, eu nem me apresentei. Eu sou o Bira. E nessa Sexta do Medo, eu vou contar para vocês dois dos casos de desaparecimentos que permanecem um verdadeiro mistério, mesmo nos tempos atuais. Bom, tem um caso que envolve um serial killer muito conhecido, o Green Sleeper. Durante a década de 1980, na cidade de Los Angeles, mulheres, na maioria das vezes pobres, negras, usuárias de drogas ou prostitutas, começaram a ser assassinadas. Era um serial killer em ação. A primeira vítima morreu em 1985. Ela foi baleada 3 vezes no peito e largada em um beco. No ano seguinte, uma outra mulher, de 34 anos, foi encontrada morta, nas ruas de Los Angeles. Nos próximos dias, mais 3 mulheres foram assassinadas, e todas elas apresentavam as mesmas características que eu citei antes. Com o passar do tempo, eram 7 mulheres assassinadas, todas elas executadas com uma arma de calibre 25. O DNA do mesmo indivíduo estava presente no corpo de todas as mulheres. Mas nessa época, a tecnologia para analisar DNAs não era tão avançada como hoje, o que impedia as autoridades de solucionar o caso. Com isso, a polícia não conseguia resolver os crimes, mas sabia que havia um serial killer em Los Angeles. No final de 1988, o criminoso atacou de novo. Só que dessa vez não saiu como planejado. Depois de balear uma mulher e tirar uma foto dela, o serial killer a jogou para fora do carro, em uma rua deserta. Mas essa mulher, que se chamava Enietra Washington, pediu ajuda e conseguiu sobreviver. Ela se recuperou e ajudou a polícia a fazer um retrato falado do criminoso. Depois disso, o serial killer simplesmente desapareceu. E os casos de assassinato nunca foram resolvidos. Porém, 14 anos depois, o Green Sleeper voltou a atacar. Em março de 2002, o corpo de uma garota de 15 anos foi encontrado. Ela tinha sido estrangulada e espancada até a morte. Depois, em julho, em 2003, encontraram o corpo de uma mulher de 35 anos, que tinha sido morta da mesma maneira. Ambas as vítimas foram despejadas em vielas na parte sul do centro de Los Angeles. A 11ª vítima do serial killer surgiu em 2007, quando uma mulher de 25 anos foi encontrada morta dentro de um saco de lixo. Nesse caso, a amostra do DNA capturado no corpo da vítima batia com o DNA encontrado nas cenas dos outros crimes, inclusive os que tinham acontecido na década de 1980. Só que, dessa vez, a tecnologia para analisar o DNA já estava muito avançada, o que facilitou as investigações. Na análise,
O DNA das cenas de crime foi inserido no banco de dados de criminosos de Los Angeles. E era bem parecido com o de um garoto chamado Christopher Franklin, que tinha passagem na polícia e era filho de Lonnie Franklin Jr., o suspeito de ser o serial killer. Para coletar o DNA de Lonnie Franklin Jr., a polícia o seguiu em um restaurante. E depois que ele saiu, as autoridades tomaram posse dos talheres, copos e de uma pizza que ele tinha comido parcialmente. A polícia então concluiu que o DNA do homem era o mesmo encontrado no corpo de 10 mulheres assassinadas. Franklin foi preso em 7 de julho de 2010, 25 anos depois de cometer seu primeiro assassinato. Mas então, o que há de não resolvido nesse caso? Nas buscas na casa do serial killer, a polícia encontrou muitas fotos de mulheres não identificadas. Em algumas delas, as mulheres estavam nuas e apresentavam sinais de agressão. Em outras fotos, elas pareciam estar desmaiadas ou mortas. Fotos de 10 vítimas do Green Sleeper foram encontradas na coleção, o que indicava que o homem realmente era o serial killer. E é aí que está o mistério. A polícia acha que nesses 14 anos, em que nenhum crime foi relacionado ao Green Sleeper, ele cometeu assassinatos em outras cidades. Tempos depois, a polícia de Los Angeles divulgou 180 das fotos encontradas na casa de Franklin, a fim de identificar as vítimas que eles não conseguiam, nem conseguiram identificar ou encontrar antes. Algumas delas que permaneciam desaparecidas. Green Sleeper foi declarado culpado de homicídio doloso após um julgamento de 3 meses de duração. Após a condenação, os membros do júri recomendaram a pena capital como sentença. O Green Sleeper foi encontrado morto em sua cela no dia 28 de março deste ano, enquanto estava na fila para ser executado. A causa de morte ainda está pendente dos resultados de uma autópsia. No entanto, não havia sinais de trauma. Apesar de ter posse das fotos do serial killer, a polícia acredita que nunca vai encontrar pistas de onde estão todas as mulheres fotografadas pelo criminoso. Quando ele morreu, ele também levou inúmeras confissões de crimes para o túmulo. É lamentável, não é? Pois muitas dessas pessoas que foram mortas podem estar sendo esperadas e procuradas pelos seus familiares até hoje. Isso pode explicar o porquê de algumas pessoas nunca serem achadas, não é? Um outro caso curioso aconteceu na Pensilvânia, no dia 22 de junho de 1979. Na ocasião, os irmãos Karen e Michael saíram de casa e entraram no veículo da mãe dos dois. Depois disso, os 3 nunca mais foram vistos, ao menos com vida. Uma fotografia de Susan, que era professora, chegou a ser publicada nos jornais. Mas a família nunca foi encontrada. No dia do desaparecimento, Karen, de apenas 11 anos, usava um pequeno broche verde com a letra P na sua blusa. Uma lembrança que tinha sido comprada no Museu de Arte da Filadélfia. Michael, seu irmão, usava uma camiseta de Phillies, um time de beisebol da cidade de Filadélfia, se não me engano. Naquele dia, Susan, Michael e Karen estavam indo conhecer William Sidney, o namorado de Susan. Eles tinham começado a namorar em 1974, enquanto Susan ainda era casada.
Em março de 1979, 3 meses antes de desaparecer, ela disse aos amigos que se casaria com William. Com os planos de casamento, Susan colocou William como um dos seus beneficiários no seguro de vida, algo que girava em torno de 730 mil dólares. Além dos seus filhos, William seria um dos herdeiros de Susan. 3 dias depois do desaparecimento, o corpo de Susan foi encontrado no porta-malas do seu próprio carro. Ela estava nua. Havia sido espancada, estava amarrada e tinha recebido uma injeção com morfina, horas antes de morrer. Porém, não havia sinal de Michael ou Karen no local. Em 1983, William foi acusado de ter conspirado e assassinado Susan, Karen e Michael. Ele foi preso e recebeu 3 sentenças de prisão perpétua. Mas os investigadores suspeitavam que havia mais uma pessoa envolvida. Depois de investigar, as autoridades chegaram a J. Charles Smith, que foi acusado de assassinar Susan e os filhos. Para as autoridades, Jay tinha cometido os crimes a mando de William, principalmente pelo fato de que o broche verde que Karen usava tinha sido encontrado no banco do seu carro. Karen e Michael foram declarados legalmente mortos em 1987 e seu pai morreu em 2002. Em 1998, William morreu enquanto estava preso. Porém, após a sua morte na prisão, a polícia acabou encontrando uma fotografia entre seus pertences, que mostrava uma pedra em um ambiente arborizado, como se estivesse marcando alguma coisa. Surgiu então a suspeita de que essa pedra estivesse marcando o túmulo das 2 crianças. Embora dezenas de dicas tenham surgido quando a foto foi divulgada, os investigadores não conseguiram localizar onde era aquela localização. A imagem até foi disponibilizada no 30º aniversário do desaparecimento das crianças, mas nunca foi identificada. Afinal, Karen e Michael estão vivos? Caso não estejam, onde estão seus corpos? Essas perguntas provavelmente nunca serão respondidas. A ausência de uma pessoa preocupa. O desaparecimento enlouquece. Pessoas somem por diversos motivos, mas sempre a esperança de um retorno que apague a dor de quem espera, não é? Bom, aqui fica o meu abraço. Até mais.